Crentes, procure trabalhar com fé por sua grande recompensa no céu. Parte 08, dia 12 de novembro de 2024. Porque certamente levam a alma ao céu, e há uma conexão infalível entre a verdadeira obediência e a glória. Cristo é um capitão, é um salvador, um rei e um sacerdote, e deve ser obedecido e acreditado. Hebreus 5:9. Aqueles que querem entrar no céu, mas não por obediência, devem resolver passar por cima dos muros, mas não entrar pela porta. Isto é, eles nunca o verão. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos seguir os passos de nosso bendito Senhor e do rebanho que todos entraram no céu. Dessa maneira, embora em diferentes aspectos, eles obedecem. Aqui então, devemos trabalhar para entrar, e não é todo tipo de obediência que é a entrada para o céu. Deve haver trabalho, e isso custará verdadeiras dores. Cair no caminho da verdadeira obediência. Por aí, muitos fazem muito, mas sem nenhum propósito. O trabalho do insensato cansa cada um deles, porque não sabe ir à cidade. Não é fácil cair no caminho da obediência universal, respeitar todos os mandamentos de Deus. Quanto trabalho alguns levam correndo para sermões, comunhões, orações, e ainda assim fora desse caminho. Ainda continua sendo verdade, uma coisa que ele não tem. Alguém ou mais luxúrias ainda se mantém firmes, embora ele os faça mudar de nomes e os chame de enfermidades, enquanto de fato são pecados reinantes, porque seu coração está ligado a eles. Tão enganosos são nossos corações, que temos grande necessidade de trabalhar para cair nesse caminho. Oh, se meus caminhos foram dirigidos para guardar teus estatutos, então não serei envergonhado quando eu respeitar todos os teus mandamentos. Tampouco é fácil cair no caminho da obediência ao Evangelho. Um homem e uma mulher assumem a si mesmo quando chega a idade, ou para formar uma família. Outros ficam com a consciência alarmada e não pode descansar até virar uma nova página. Outros esteve sob dores doloridas e arremessos, mas como Ismael, ele nasceu antes do tempo da promessa, e suas feridas da lei recebem o emplastro da lei. E assim eles se agarram, buscando entrar no céu pelo portão da obediência à lei, que, como o portão leste do santuário, Ezequiel 44:2, é inacessível. Mas devemos trabalhar para cair no caminho do Evangelho, onde as rodas da alma são lubrificadas com amor. Hebreus 6:10. E a fé e um coração renovado são as fontes da obediência, e a glória de Deus o fim principal. Novamente, não é fácil manter o caminho da obediência. Alguns parecem andar com Cristo por um tempo, que finalmente se tornam apóstatas. João 6,66. Alguns caem na vala da profanação, outros na formalidade. Às vezes são professores alegres, mas por fim, como cavalos desgastados, caem no caminho, servindo apenas como pedra de tropeço para os cegos. Seus corações ficam frios, suas afeições murcham, suas consciências tornam-se estúpidas e, por fim, são cortadas, lançadas sobre a cerca. Agarrar-se, então, no caminho é uma coisa pela qual devemos trabalhar, pois enquanto estivermos nela, teremos o vento em nosso rosto, e será muito se não formos obrigados a sentar ou retroceder, e, assim,
criar um novo trabalho para nós mesmos. Por fim, há uma entrada no céu, por posse real, que em relação às nossas almas e na morte e em relação aos nossos corpos será na ressurreição, que é a entrada completa e final, a qual todos os outros são subservientes. Essa entrada é aquela entrada solene no palácio do rei, Salmo 45:15, que também será muito alegre, porque os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos e alegria eterna sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Eles terão anjos para levar suas almas ao seio de Abraão. Lucas 16:22. E entrarão no céu como a noiva entrando na câmara nupcial. Mateus 25:10. Onde o casamento será solenizado por toda a eternidade. Então vem o tempo em que os filhos de Deus, expulsos do paraíso terrestre pelo pecado, entrarão no celestial, quando se despedirão das cabanas de barro e entrarão na casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Então esses sacerdotes entram no Santo dos Santos, entrar em sua cidade e seu país natal, entrar como herdeiros de seu reino, sua minoria tendo terminado e passado, nós procedemos. 3. Para mencionar alguns passos no caminho pelo qual devemos trabalhar para entrar. 1. Devemos trabalhar para obter graça. Este é o primeiro passo. Tenhamos graça, diz Paulo, pela qual servimos a Deus de modo aceitável, com reverência e piedoso temor. Há uma escada pela qual devemos subir ao céu. O estado negro da natureza é o fundamento sobre o qual todos os homens estiveram. A graça é a primeira remoção, o primeiro degrau da escada. O homem agora não tem outro poder senão o poder da natureza, mas por meio disso ele deve trabalhar para obter graça. Isso fica claro nas Escrituras, onde os não regenerados são ordenados a fazer-lhes um novo coração. Ezequiel 18:31. Para circuncidar-se ao Senhor. Jeremias 4:4. Deuteronômio 10:16. E trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Embora os mandamentos de Deus não sejam a medida de nossa força, este deve ser o primeiro passo, mas muitos ignoram isso, e assim perdem todas as suas dores. Eles se esforçam para cumprir deveres para a salvação, mas não pela graça, nem pela graça. E isso torna vãs e infrutíferas todas as suas tentativas de chegar ao céu, pois ainda deixam a alma no mesmo estado de condenação e inimizade a Deus, como antes. Pois como eles nunca podem expiar um pecado, eles nunca podem mortificar uma luxúria. Somente a graça pode mortificar a corrupção. Isso também torna suas tentativas fracas e lânguidas, e finalmente eles estão prontos para desistir. Os deveres nunca fluem livremente dessa alma, onde a graça não é uma fonte para supri-los. Eles são como o navio da lâmpada que queima rapidamente, onde não há óleo sobre ele. Mateus 25, Jó 27:10. Agora, para subir este degrau, não é fácil. Deve haver trabalho para isso. Amém. Tem continuação. Louvado e glorificado seja o santo nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.